Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre medida provisória e também sobre os terrenos de marinha, né? Na verdade, a medida provisória 759 trata exatamente sobre este tema. Mas você sabe o que é terrenos de marinha? E essa discussão, essa medida provisória que fala sobre a demarcação que vai atingir aí cerca de 30 mil imóveis? É sobre isso que a gente vai falar hoje no programa Impressões, e os nossos convidados são o vereador Maicon Costa e também João Manuel do Nascimento, ele que é advogado especialista no assunto. Bom, primeiramente eu queria agradecer a participação de ambos e já começo perguntando, porque é uma questão super pertinente, mas pouca gente conhece o assunto terrenos de marinha. O que exatamente são essas demarcações? O que são terrenos de marinha? Por favor, doutor. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, o convite dessa casa. Terrenos de marinha, é um instituto que já nos acompanha há muitos anos, há 2 séculos praticamente, 1818 foi quando eles foram criados, e é um assunto que hoje ganha muita importância em Florianópolis, porque a ilha de Santa Catarina ela está passando por uma nova demarcação que ainda é provisória, mas que atinge muitas pessoas. Os terrenos de marinha são bens dominiais da União, está inclusive no artigo 20, inciso 7º da Constituição, e tanto os terrenos de marinha quanto os terrenos acrescidos de marinha. E como que se define os terrenos de marinha? Eles são medidos horizontalmente 33 metros a partir do local onde é a média das marés altas do ano de 1831. Então, dali se contam 33 metros e isso é bastante complexo de ser feito, E por isso que esse assunto também ganha grande atenção, atinge muitas pessoas, E nós, então, temos trabalhado no sentido de alertar todos com relação a esse assunto, que aqui na ilha de Santa Catarina agora se tornou já muito grave e precisa da atenção, inclusive, da Casa Legislativa. Nesse sentido, o senhor trabalhou muito em campanha, vereador Maicon Costa, tentando esclarecer justamente os impactos e a preocupação dos terrenos de marinha e dessas desapropriações aí de 30 mil famílias que a gente não sabe o que vai acontecer, 30 mil imóveis, aliás. Como é que é essa discussão dentro da Câmara? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? E quais são os impactos, enfim, dessa demarcação? Primeiro, agradecer a presença do João Manuel Nascimento, que, na minha concepção, um dos maiores especialistas nesse assunto aqui na região da Grande Florianópolis, Já deu excelentes contribuições, já estivemos juntos em várias lutas em Brasília também, já quer ser uma demanda federal. Sim. E não municipal, mas nós como munícipes, na cidade que a gente vive, então é na cidade que nós somos atingidos com essas demarcações que sejam por regulamentações federais. O objetivo do município, de uma Câmara Municipal, é fomentar essa discussão, trazer a luz do conhecimento para os moradores, para que esses moradores não sejam pegos de surpresa por uma demarcação. E então, as lutas comunitárias, em especial lá no Carianos, em Daniela, que foram os principais bairros que tomaram a vanguarda desse esclarecimento, trazendo esse conhecimento para a sociedade florianopolitana, acabaram reverberando lá em Brasília e trazendo avanços em relação, posso dizer, a PEC 39, a PEC 53, que tramita também no Senado, a aglutinação dessas PECs através do deputado Esperidião Amin, do PP, que é presidente dessa comissão, também do próprio senador Dário Berger, do PMDB, que trabalha em outros âmbitos em relação ao decreto legislativo. E voltando aqui para o município, aqui no município a gente tem, como eu já disse, o caráter desse fomento, de estimular, a partir daqui, estimular para que essas demandas ganhem velocidade e celeridade lá na Federação, no Congresso Nacional, nas casas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E também na questão do Executivo, no Ministério do Planejamento e outras mais. Então, como eu disse, o doutor João Manuel, ele explanou aqui, trouxe essa informação para a gente do que é terreno de marinha, e esse é o nosso objetivo, trazer essa informação, até porque muita gente tem dúvida, terreno de marinha
né, parece que para a gente já está batido, porque a gente está muito forte em relação a isso. Já tem Exatamente. Mas tem muita gente ainda, por incrível que pareça, que ainda acha que terreno de marinha é da Marinha do Brasil. E não. É da União. É da União. Até, na verdade, a gente ainda está muito preocupado porque isso é o básico do básico. Né? As pessoas, na verdade, não entenderam que elas podem, senão elas têm todo um procedimento, né, em que elas vão poder apresentar suas defesas, né, técnicas, não apenas jurídicas, no meu ponto de vista, e, elas vão ter que exatamente estar fortalecidas para uma vitória, porque caso não ocorrer, se perde a propriedade, não é nenhuma desapropriação. Não há qualquer tipo de indenização. A pessoa simplesmente deixa de ser proprietária ou ter uma posse privada e passa a ser como se fosse um inquilino da União. Né? Então, aí todo ano vai ter que passar a pagar taxa de ocupação ou foro, se conseguir o aforamento, e também, na hora que ocorrer a alienação do imóvel, for vender, vai ter que pagar um percentual para a União. Então, quer dizer, a gente está querendo que isso não ocorra aonde essa demarcação está equivocada, porque na medida que se aprofundam alguns estudos de alguns locais que já estão se fazendo, se percebem erros muito crassos, infelizmente, cometidos pela Superintendência do Patrimônio da União, né? E esses erros técnicos, eles vão sim ser destacados nas contestações. Né? A nossa preocupação é de que as pessoas acreditam que algum milagre vai acontecer e que elas de fato possam não se mexer, que alguém vai fazer alguma coisa. Né? A nossa participação, quer dizer, foi em dias separados, mas eu tive a oportunidade de participar lá em Brasília, na comissão especial que discutiu a proposta de emenda constitucional 39 de 2011, né? Foi até muito esclarecedora, porque quando eu cheguei lá, né, eu me deparei com uma situação que era ainda mais grave. Os deputados estavam razoavelmente convencidos de que a saída para esse assunto não era a extinção dos terrenos de marinha, mas sim passar para o município, esse patrimônio. Então, quer dizer, na ótica de quem é atingido, é trocar 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Não resolveria o problema. Não resolve o problema. E, inclusive, isso foi uma coisa que foi dito por mim, foi muito mal recepcionado e, por sorte, outras pessoas foram convidadas. O Michael, na época, como destacado líder comunitário nesse assunto, também acabou sendo convidado numa outra sessão dessa comissão. E aí conseguimos vencer essa barreira, que eles perceberam que não. Se for para mexer na Constituição, então que se mexa pela extinção, mas não pela municipalização. Doutor, essa questão da municipalização, pela ótica do ponto de vista federativo, né, seria menos pior que esteja com o município, né, a estar com a União. No ponto de vista da federação, porque o município está aqui, é mais fácil de você fazer o questionamento, ir até a prefeitura, do que as mobilizações lá em Brasília. Mas essa municipalização poderia ser um enfraquecimento da luta. É como se a luta se desse por satisfeita. Então, se regionaliza a questão e aí... Isso, por isso que o foco é a extinção. Né? E aí eu trago aí recentemente o recurso 636 no Supremo, que foi uma derrota para a gente na questão das ilhas costeiras, sede de municípios como Vitória, Espírito Santo, São Luís do Maranhão e Florianópolis, onde a gente poderia ter uma leitura sistemática da Constituição Federal no artigo 20, Isso. Né? Uma leitura que realmente definisse como não existindo terrenos de marinha em Florianópolis. Mas isso mostra, exatamente, esse julgamento foi muito recente, né? Foi um julgamento que talvez muita gente ainda tivesse esperanças no sucesso dele pelo STF e acabou determinando que sim, terrenos de marinha continuam existindo, mesmo que em ilha sede de município. Na orla. Né? Na orla. Então, quer dizer, isso mostra, quer dizer, que é preciso muita cautela com relação a esperar milagres de Brasília, porque assim,
se eles não vierem a socorrer, as pessoas têm que ter outras tábuas de salvação. Agora tem muitas famílias que ainda desconhecem que fazem parte dessa demarcação, né? Tipo, porque a gente ouviu muito falar nas redes sociais, enfim, na comunicação, ali a região da Barra da Lagoa, que foi muito discutida, né? Mas tem outras também. Trindade. A Trindade é Itacorubi, Santa Mônica, né? São bairros bem ali na Armação também, o Ribeirão da Ilha. Muita gente. Na verdade, para chegar a 30 mil imóveis, inclusive tem que se lembrar o seguinte, para chegar nesse número grande, às vezes pega prédios inteiros. Então, quer dizer, um prédio tem 40, Sim. 50, 100 unidades, ali são 100 imóveis. E aí surge até uma situação que talvez seja ainda, né, chame muita atenção das pessoas, mas que lá em Vitória ficou absolutamente claro, pela fala, inclusive, do prefeito de Vitória, lá no Congresso Nacional. As defesas são individuais. O sujeito lá em Vitória, né, dos 101, fez defesa e obteve sucesso. Né? O do 201 deixou quieto. E aí, o do 101 não é terreno de marinha. Mas o 201, no mesmo prédio em cima, é terreno de marinha. Por quê? Porque a defesa, ela é individual, ela segue a lógica do tributo. Se eu cobro um tributo, né, do Michael e cobro um de outra pessoa, o Michael faz a defesa, consegue sucesso, ele não vai ser cobrado daquele tributo. A outra pessoa que não fez, ela passa a ser devedora. Como é que fica nessa situação? Para corroborar com a fala do doutor aqui, são lutas, né, tem a luta política, tem que é a luta da mudança da legislação. O que o doutor está querendo dizer aqui, que é importante a gente esclarecer, é que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, sim, as pessoas têm que elas precisam estar atentas, buscar subsídios para, caso essa notificação venha, elas estejam aptas a fazer suas defesas, né? Voltando um pouquinho na questão do recurso 636, que era da emenda constitucional 46, fazer jus aqui ao deputado Edson Andrino, do PMDB, que foi o propositor dessa emenda, para exemplificar. A discussão era, antes, a ilha toda, o morro da costeira do Pirajubá, o maciço do Morro da Cruz, era considerado terreno de marinha. O que o Supremo diz é que, olha, o maciço do Morro da Costeira, o maciço do Morro da Cruz, as áreas fora da orla não são mais, mas a orla da ilha continua sendo. Então, só para deixar claro isso. Então, como nós vivemos numa ilha, 30 mil imóveis são atingidos. Antes, todos seriam... Só que aí que está a questão. Vou lhe interromper um pouquinho, doutor. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, até porque, né, terreno de marinha, a gente tem muita coisa para esclarecer e você tem que ficar antenado, como todas as outras questões que estão aí em debate no nosso governo federal e que a gente tem que ficar atento. A gente já volta, estamos falando sobre terreno de marinha. Até já. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre terrenos de marinha e a medida provisória 759, todas as problemáticas e os impactos que isso vai causar em várias famílias, na verdade cerca de 30 mil imóveis. E para falar com a gente sobre esse assunto, estamos com João Manuel do Nascimento, advogado, e também com o vereador Maicon Costa. No primeiro momento a gente explicou um pouquinho o que seria terrenos de marinha, né? Explicou um pouquinho sobre toda essa luta, né, dessa discussão, enfim, em termos federal e tudo mais, mas agora a gente precisa também entender, porque a gente terminou falando sobre as áreas mais ou menos atingidas, né? Mas tem áreas que já são demarcadas em forma definitiva e tem áreas que estão em discussão, né, doutor? Você estava me falando no intervalo, né? Exatamente. Até tu quer falar sobre isso, Michael? Não. Porque assim, na verdade, a área que está... tem áreas que já estão demarcadas. Então, quer dizer, sobre a esfera administrativa não cabe mais nenhum tipo de discussão. Né? Para a União, elas já são terrenos de marinha ou acrescidos de marinha. Continente em 2001. Então, a área continental foi no ano de 2001, né? E a região central mesmo, que começa ali no Armazém Vieira e vai pouco antes da Ponta do Coral, foi no ano de 1979. O que nós estamos conversando aqui, que é uma nova demarcação e é provisória, ela diz respeito a todo o resto da ilha, que começa ali pouco antes
da Ponta do Coral, dá a volta na ilha inteira, passa por dentro da Lagoa da Conceição, porque é um local onde tem a influência das marés, né? E vai até o Armazém Vieira, sendo que todos os rios que possuem algum tipo de influência das marés, né? Eles também são considerados terrenos de marinha, desde que haja uma variação de no mínimo 5 centímetros quando dá maré alta. Então, quer dizer, por isso que tem locais que estão distantes do mar, muito distantes. Então, quer dizer, as pessoas, por exemplo, que moram na Trindade, elas não têm nenhuma praia perto, né? Mas são atingidas por quê? Porque ali existem alguns cursos d'água e aqueles cursos d'água, a SPU supõe, né, ou diz, né, dentro do seu estudo, que eles sofrem influência da maré suficiente no sentido de que ali também são terrenos de marinha e ali seriam áreas também, né, de terrenos de marinha no ano de 1831. Leva em consideração essa questão da região de Manguezal também e tudo mais. Mas uma coisa que não existe, doutor, acho que isso a gente tem o mesmo pensamento, é a questão que não há consenso em relação à maneira como é demarcada pela SPU. O processo científico de demarcação da SPU, não há consenso científico Sim. em relação a isso. Então, mesmo que existisse, mesmo que a lei não fosse longínqua, né, uma lei na contramão do desenvolvimento urbano, já que boa parte das ocupações estão na área do litoral, no Brasil inteiro, não é diferente em Florianópolis. Mesmo que isso fosse realidade, essa lei, esse processo científico de demarcação da SPU é muito questionável. Muito, extremamente questionável. Eu nem diria que é científico, né? Porque o que acontece? Essa lei, né, quer dizer, esses critérios de demarcação eles já são critérios antigos, por lei. E em 2001 foi estabelecido pelo Ministério do Planejamento uma normativa que coloca a metodologia. Aquela metodologia está longe da ciência. Uhum. E pior... GA de 002. A orientação normativa GA de 002 do ano de 2001, que é a metodologia para demarcação. Uhum. Essa metodologia, ela está tão equivocada que ela estabelece coisas que nem na lei está escrito. Uhum. Né? Então, e ela, com certeza, é o cerne de toda a discussão, né? Então, quer dizer, com relação à extinção de terrenos de marinha, é claro que ela é muito bem-vinda, né? É a minha opinião, mas com certeza, se não acontecer a extinção dos terrenos de marinha, a definição de onde é e onde não é patrimônio da União é altamente questionável sobre o aspecto científico e por isso que a gente tá falando que, né, que, na verdade, não precisa também depender desses milagres externos que podem vir a surgir dentro do Congresso Nacional, mas existe aí uma situação de defesa que as pessoas podem realmente abraçar, né? E aqui o município, infelizmente, né, ele não consegue perceber essa diferenciação, né, que há, porque é uma legislação toda que vem de fora, e não coloca também nenhuma diferenciação entre uma demarcação, no caso, provisória, que a gente está conversando, e uma demarcação definitiva. Doutor, eu queria o senhor colocou muito bem em relação a essa questão da ONGEAD, da orientação normativa da SPU, ser mais restritiva, inclusive, que a Lei 9.760 de 46, decreto-lei, né? Marechal Gaspar Dutra era o presidente, né? Então, para ver como a legislação é longínqua. Novinha. E a normativa da ONGEAD, da SPU, como eu já disse, é mais restritiva do que a própria lei. Sim. Isso ela legisla, ela estabelece coisas que não estavam na lei. É uma agressividade tremenda para o cidadão de todo o Brasil. Aqui, em especial em Florianópolis, que é uma ilha. E mesmo assim, muitas pessoas desconhecem. E tem uma outra questão absurda também, que precisa ser colocada. E se fala muito pouco sobre isso. Por exemplo, a questão ambiental. Perfeito. Essa lei não tem nada, absolutamente nada a ver com questões ambientais. E aí há também muito equívoco por parte do Ministério Público Federal,
em especial alguns procuradores. E até do próprio administração municipal também. Sim, também. Mas muito por força da imposição da mão forte do Ministério Público Federal, que aí é uma crítica que a gente precisa fazer, porque o Ministério Público Federal, os procuradores, eles precisam sair ali da Avenida Beira-Mar, onde também, diga-se de passagem, está atingido o terreno de Marinha, precisam sair dali e conhecer as comunidades que estão consolidadas. Exatamente. Entender, ouvir o depoimento daquelas pessoas que são atingidas, que moram lá há tempos, que sabem que o mar não batia ali, que há os relatos. E que não vão ter condições também de pagar nenhuma taxa. Sim, exatamente. Exatamente. Mas assim, ó, e nessa linha é bem importante dizer que o meio ambiente, né, o que define o que são APPs, segue toda uma legislação que em nada se confunde com o terreno de marinha. Terreno de marinha, a base de tudo é aonde estava a média das marés altas de 1831. Hoje, onde estava essa média, pode ser um aterro sanitário, pode ser o meio do centro da cidade, pode ser também uma região que ainda é o que é APP, mas não se confunde uma coisa com a outra. Tá totalmente e aí é que vem uns equívocos que a gente espera, enquanto sociedade, que a Câmara corrija, que é a situação de, por exemplo, aqui no município, o plano diretor atual estabelecer como regra geral que terrenos de marinha são áreas que não se pode edificar. Nesse sentido, doutor, essa questão do não bate uma coisa com a outra, né? É como a questão, não existe meio grave, ou é ou não é. Não está demarcado, não é terreno de marinha. Sim. Então você precisa efetivamente homologar. A orientação do Ministério Público para a Prefeitura restringe muito mais do que a própria Lei Federal de Terrenos de Marinha. E o que a gente tem visto diante dessa situação? Muitas edificações construídas de maneira irregular e a Prefeitura não podendo fiscalizar, porque se é terreno da União, quem tem que fiscalizar é a União. A Prefeitura não fiscaliza, a União não fiscaliza, a Prefeitura deixa de arrecadar, vira uma situação assim, vira uma Babilônia. Já é difícil de entender e ainda tem as cruzes de lei que acabam não gerando filho nenhum, né? Então assim, ó, essa questão do plano diretor é o que que a sociedade civil espera muito que os vereadores tenham sensibilidade de corrigir, né? Obviamente, isso é bem importante deixar claro, que em nenhum aspecto vai se pretender que se desproteja o meio ambiente, né? Mas que se encontre um caminho certo, porque terrenos de marinha não é apenas lá na beira da praia. Terrenos de marinha estão no meio de regiões absolutamente consolidadas, né, com essa nova demarcação, que é provisória, e que tem que se estabelecer um entendimento pela Câmara e também da administração municipal, que seja intermediário, porque esse processo de demarcação ele pode levar 5 ou 10 anos. Em 5 ou 10 anos, as pessoas não podem continuar sendo impedidas de fazer uma reforma ou de uma construção. Não pode colocar Sim, um até prego. porque tem toda uma manutenção. Né? Vereador, e qual é o papel da casa nesse sentido? Qual é a sua ideia, né, junto com a comissão, enfim, para que se saia e que se possa ter essa saída intermediária? Como eu disse anteriormente, né, isso é uma questão muito mais federal no âmbito de legislação, mas o fomento, né, trazer esse conhecimento e provocar situações como a provocação do executivo, essa questão do 119, 120 do plano diretor, do artigo da lei 482 do plano diretor, nós já fizemos, inclusive, provocamos o prefeito Jean Loureiro para que faça um decreto permitindo que as pessoas, até que a demarcação seja efetivada pela SPU, né, até que ela seja concluída, que as pessoas possam construir naquilo que muitas vezes compraram com escritura pública, com registro no cartório de imóvel, muitas vezes financiado pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras entidades de altíssima credibilidade nesse país. E assim, então, as pessoas se sentem assim violentadas, porque na verdade, da maneira como está se fazendo uma interpretação como se a demarcação já fosse definitiva e para as pessoas dá a ideia de um confisco. Afinal, né, elas olham, poxa, mas eu não posso construir no meu imóvel, eu não posso fazer uma reforma no meu imóvel, mas eu moro aqui há 20, 30, 40 anos. Ah, não, porque tem uma demarcação nova,
que a prefeitura, no caso, já está admitindo como válida. E isso está errado, porque a pessoa vai ter todo o direito de defesa no processo administrativo, né? E ela não pode já sofrer as consequências. E depois, né, são áreas urbanas consolidadas, muitas das vezes. Então, quer dizer, precisa de sensibilidade do Executivo Municipal e do Legislativo, no sentido de que... E do Ministério Público também. Do Ministério Público também. Mas no sentido de adequar a legislação municipal, porque a gente está falando de instituto que é 90%, né, federal, mas existem situações que dizem respeito ao município. O município está criando obstáculos piores, como, por exemplo, hoje, se alguém for fazer um pedido de reforma, né, e estiver atingida, e não estando antes, tá? Então, quer dizer, só nessa demarcação nova, fizer o pedido de reforma, o que ela vai receber de resposta da prefeitura? Regularize a sua situação junto à SPU, quer dizer, abra mão da sua propriedade, tá? E pior, como já tem acontecido também, terrenos de marinha são áreas públicas e que, portanto, não pode ser edificado. Imagina... O que vai só acontecer? Imagina a o bomba. impacto. Só para a gente concluir, como é que cada cidadão, né, nessa luta aí da gente tentar um meio termo, cada cidadão pode se precaver ou se prevenir nesse sentido de que a medida é provisória? Soube que está dentro da lei da demarcação, doutor, qual é a principal ação que ele pode fazer para tentar se resguardar de alguma forma? Né? Então, o que eu faria? Né? E o que a gente tem sugerido, né, sempre. Esse é um conflito de altíssima complexidade. A gente está falando da média das marés altas de 1831. Dificilmente uma pessoa sozinha consegue produzir defesa, contratar profissionais, advogados, né? Sim. Mas ela pode conversar com seus vizinhos que também são atingidos. Então, fomentar essa união de vizinhos no sentido de fazer uma defesa conjunta, né? Ainda que cada um individualmente, é a melhor indicação inicial. Depois, uma coisa que é muito importante, começar a falar sobre esse assunto na sua associação de bairro, né? Pedir reuniões e pedir esclarecimentos, porque são situações que estão prestes a acontecer, uma coisa que a gente não falou aqui. Essas 30 mil pessoas, elas estão na iminência de receber a intimação, porque a Justiça determinou e o município obedeceu no dia 28 de julho do ano passado a entrega do nome e da área de cada uma das pessoas que vai ser atingida. Então, quer dizer, estamos prestes realmente de que cada pessoa possa receber a sua intimação. Não tem um prazo, né? Isso a gente está trabalhando numa situação de urgência urgentíssima. Então, e além disso, participar junto da Câmara, participar, né, dessas alterações e participar das discussões do plano diretor, porque esse texto não é bom, né? Então, quer dizer, exercer a cidadania, se informar e não ficar esperando que algum milagre aconteça. Dificilmente vai acontecer, tem que correr atrás, né? Eu queria agradecer, o assunto é extenso e bem complexo, como vocês já falaram, mas a gente volta a conversar sobre isso numa outra oportunidade. E você que está em casa, dá uma pesquisada, dá uma olhada, vale a pena conferir terrenos de marinha, a sua casa pode estar ali na região, então se una com seus vizinhos, como bem disse o doutor. A gente volta numa próxima possibilidade falando sobre mais assuntos da cidade para você. Até lá.